passos. Então vamos lá, Paulo. Bom, esse fim de semana marcado pela eleição na França, né? Surpreendente para muitas pessoas, e uma vitória da esquerda depois de várias previsões dando conta de que a extrema-direita venceria. A que você atribui esse resultado? E também, na verdade, o impasse político que a França enfrenta hoje, porque, na verdade, a gente vê o governo Macron relutando, né, em entregar o poder a nova Frente Popular nesse contexto. Então, te passo a bola para já fazer uma primeira análise sobre a questão francesa. Ô, Léo, antes de entrar na questão das eleições, deixa eu fazer uma ressalva. Eu acompanho a política francesa muito à distância, muito à distância. Então, o que eu vou dizer aqui é basicamente impressão, pelo que ela vale, né? E a minha impressão, é claro, foi obviamente um resultado positivo, né? A Frente Popular foi a mais bem colocada em termos de número de deputados, né? Na frente da direita globalista e na frente da direita nacionalista da Le Pen, né? Veja você o seguinte, que me incomoda muito nesse noticiário, para já entrar num campo menos de comemoração e mais de análise. O que significa a vitória do trabalhismo na Inglaterra com esse Starmer na cabeça? Em primeiro lugar, o que quer dizer isso? Isso é uma mudança real ou temos aí mais um Tony Blair, subordinado aos Estados Unidos, subordinado ao lobby sionista? É uma pergunta que eu faço, né? O Front Populaire vai comandar o governo? Pode ser que sim, pode ser que não. Se comandar, vai se posicionar como em relação a questões cruciais? Por exemplo, Palestina. Por exemplo, guerra na Ucrânia. O problema é que nesse Front Populaire tem muita coisa misturada, né? Tem o Partido Socialista, que já se destacou por ser aliado da direita tradicional. Tem os ecologistas, que politicamente nem sempre funcionam, são às vezes mera ramo liberal da esquerda, né? E o que se destaca, no meu entender, é o Mélenchon, a França insubmissa, né? Que é um político que parece vigoroso, parece forte, né? Parece uma renovação real dessa esquerda frouxa que nós temos por aí, inclusive aqui no Brasil, né? E que acha uma maravilha ser parte de uma frente antifascista, abraçando os neoliberais globalistas, que são pouco melhores, se é que são melhores do que a direita bolsonarista, trumpista, etc. Não, mas é muito interessante esse preâmbulo que você fez, Paulo. Mas voltando ao ponto que eu colocava, né, quer dizer, de fato, quer dizer, o Mélenchon, essa França insubmissa, parece ser uma renovação real e uma esquerda claramente anti-neoliberal. E aí a gente vê o Macron numa situação hoje, e o partido do Macron, que se chama Ensemble, né, dizendo que não vão fazer nenhuma aliança com essa França insubmissa. Então, às vezes, eles passam a impressão de que eles estão mais próximos da extrema-direita do que da esquerda democrática. E a gente está vendo esse impasse agora, quer dizer, o chamado centro relutando em entregar o poder para uma esquerda mais, vamos dizer assim, claramente anti-neoliberal. Se é isso que está acontecendo, é sintomático do que eu sempre pensei, continuo dizendo, você também, outros tantos, né? Que essa direita tradicional, que absurdamente quer se colocar como centro, né? Que não tem nada de centro. Aqui no Brasil, por exemplo, a direita tradicional é um grupamento de gente reacionária, antinacional, não tem nenhuma vinculação com o país. Chamar essa gente de centro é um absurdo, entende? Então, o Macron agora vai se posicionar assim, vai querer ficar hesitante. E tem mais uma coisa, né? Se eu entendi bem os resultados na França, o grupo do Macron perdeu, saiu em segundo lugar em número de cadeiras, mas perdeu expressão consideravelmente, né? E a direita da Le Pen, o Rassemblement National, cresceu, perdeu o primeiro lugar, não foi tão bem quanto se esperava, mas aumentou o número de cadeiras e ganhou a eleição em termos de número de votos. Então, o que está nos dizendo? O que está nos dizendo? Uma grande parte da sociedade francesa está descontente tanto com a esquerda como com a direita globalista. E busca refúgio nessa ultradireita que a Le Pen representa na França, né? Le Pen, parece que se pronuncia.
Le Pen. Não, mas nesse sentido, Paulo, então, assim, olha o impasse que interessante, quer dizer, se esse governo, vamos imaginar, quer dizer, que seja possível indicar um primeiro-ministro de esquerda, né? Se ele se render ao neoliberalismo numa aliança com o Macron, pode ser uma sentença de morte aí a médio prazo. E pode ser o que a Marine Le Pen disse também, quer dizer, de que a vitória da extrema-direita só foi adiada na França. Concordo com ela. É bem possível que seja só isso. Tanto mais que a esquerda francesa e europeia tem se destacado por abraçar a direita neoliberal e formar uma espécie de frente ampla que o povo não reconhece como válida e acaba migrando para a direita radical. Le Pen, Alternativa para a Alemanha, outros partidos de direita, né? De ultradireita, se quiser. Então, aqui no Brasil, qual é o risco que nós corremos? O problema é análogo. O Lula precisa dessa arca de Noé que inclui um monte de golpista, de gente reacionária, gente do da direita tradicional. Mas ele não pode ter ilusões, né? O governo está infestado dessa gente. Isso explica a dificuldade de avançar. Ele não pode ter ilusões. Esse pessoal não faz parte do campo que quer mudar o Brasil, pelo contrário, entende? E o risco o Lula chegar em 2026 com uma cara de direita liberal, com cara de terceira via, que voto não tem. Então vai cair nos braços do quê? Do plano da ultradireita, que esteve reunida aqui em Camboriú, aqui perto, nesse fim de semana, entende? Ou seja, então o que vale lá, vale aqui também, na verdade. Quer dizer, o cuidado agora é se afastar, não cair na tentação de uma aliança com a direita neoliberal em nome do combate ao fascismo, é isso? Eu acho que é um perigo isso. Pode parecer radical e realista, mas o problema, Léo, é que grande parte da esquerda gosta de fazer essa aliança. É uma aliança que convém a indivíduos, porque progride, recebe dinheiro, recebe cargos, que a direita liberal, cosmopolita, globalista, é uma direita cheia de dinheiro, de poder financeiro, pouco voto e muito poder financeiro. Então, eles têm capacidade de cooptar, inclusive, gente que se apresenta como de esquerda, entende? Para fazer suas carreiras políticas, grandes, pequenas, que sejam. Entende? Então, essa coisa de aliança antifascista é perigosa, porque para dentro disso migram várias forças que querem manter o status quo. Então, volta para a França. Como é que um eventual governo do Front Populaire vai se posicionar em relação à questão da Rússia e da Ucrânia? Não pode, no meu entender, manter a política do Macron, que é um suicídio para a França e para a Europa. Como vai se posicionar em relação a Gaza? Na verdade, o Mélenchon já deixou claro que, em relação à Palestina, quer dizer, é o reconhecimento do Estado palestino. Mas a política para a Ucrânia é de apoio à Ucrânia, quer dizer, então, na verdade, é manter a política da OTAN. Bom, aí é péssimo, né? Porque essa política da OTAN está enterrando a Europa, e a França, inclusive. É totalmente irracional. Ela se baseia numa aliança no fator, que, no meu modo de ver, é o fator mais perverso no momento, que são os Estados Unidos, que está virando um perigo para si e para o resto do mundo. A Europa submetida a isso está liquidada, entende? Então, o que vale mudar o governo para continuar com essa política internacional desastrosa? E Gaza não é só reconhecer o Estado palestino. Tem que denunciar e boicotar esse crime monstruoso que Israel está fazendo lá. É um negócio assim inacreditável que continue. A França, se é para valer esse Front Populaire, tem que tomar uma posição forte lá, mas forte mesmo, de condenação dessas atrocidades que Israel está cometendo. Senão não vale nada, entende? Agora, Paulo, uma coisa que o Mélenchon falou depois da vitória, antes da gente falar mais profundamente aqui do Brasil, ele disse o seguinte, olha, que não há saída a não ser a aplicação do programa integral dessa nova Frente Popular. E a gente foi ver o programa é claramente antineoliberal. Então, ele tem, por exemplo, um aumento dos salários, ele tem uma revisão dessas reformas da Previdência, ele contempla também a taxação das grandes empresas, dos lucros, uma taxação maior dos bilionários, etc. e tal. E aí, por isso, quer dizer, se você vai ver a mídia, então, quer dizer, a nova Frente Popular vai mergulhar a França no caos, né? E também dizendo, quer dizer, que a conta é muito pesada da vitória desse programa de esquerda.
Como financiar, então, um programa de esquerda vitorioso nas eleições desse domingo? Essa vitória não foi tão clara assim, não é, Léo? A França tem 3 grandes blocos. O maior, em termos de cadeiras, é o Front Populaire, mas tem 2 outros blocos importantes, né? Então, não vai haver grande mudança na França. Não acredito que eles tenham condições políticas de implementar um programa fortemente antineoliberal, né? E aí, volto a dizer, o risco é que esse Front Populaire se descaracterize como mais um instrumento do status quo que não atende à população. E a população francesa rejeita. E aí terá razão a Marine Le Pen, que diz que a minha vitória foi adiada. Infelizmente é isso. O Brasil tem que estar olhando para isso assim, não ficar comemorando superficialmente a vitória da união da esquerda, mas entendendo o perigo que essas coligações amplas representam para a esquerda. Sem ilusões. E aqui no Brasil nós temos o mesmo problema. Volto a dizer, o governo Lula está infestado de adversários, de golpistas, de reacionários, de neoliberais, infestado. Entende? E é por isso que o governo avança mal, não tem coerência, não tem ação concreta em várias questões importantes. Então a gente não pode se conformar, rebaixar as expectativas, sabe, Léo? Aliás, para falar nisso, Paulo, hoje, agora há pouco, a Secretaria de Comunicação do governo acabou de desmentir uma notícia da Folha de ontem que dizia assim: uma ala do governo quer que os estudantes das universidades públicas paguem mensalidades. Aí eles negam, dizendo o seguinte: ó, isso jamais foi cogitado pelo governo e tal. E eu acho bom que tenha sido negado, que a informação tenha sido desmentida. Mas a frente é tão ampla, né, que é possível que exista uma ala do governo, como disse a Folha na construção da matéria, que defenda essa política neoliberal também, né, Paulo? Claro, veja você, todo o segundo escalão do Ministério do Planejamento e a própria ministra são neoliberais. No Ministério da Indústria e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro neoliberal, toda a equipe, exceto um, é neoliberal. Banco Central não precisa nem falar. Itamaraty está cheio de diplomata neoliberal, inclusive no secretariado do Mauro. Na Fazenda tem pessoas cruciais em posição lá, neoliberais. Estou falando só da área econômica que eu acompanho mais um pouco, entende? Então, é um balaio de gatos. Os ministros nem sempre lideram quando são do nosso campo, ficam acovardados, né? E aí e por aí segue, vai. Você tem razão, não é surpreendente que tenha gente no governo defendendo isso, não. Agora, se não me engano, o Haddad veio a público negar, né? Ele Ele próprio. negou, ele negou. O Haddad negou e a SECOM também negou, mas de qualquer maneira você percebe o seguinte, quer dizer, que há uma pressão muito grande, né, para que o governo abrace ali, quer dizer, elementos de um ajuste neoliberal na questão do ajuste fiscal, né, que a gente tem debatido tanto. Mas, Paulo, e apesar de tudo isso, né, quer dizer, dessa presença de adversários, inimigos, neoliberais, o governo vem avançando, né? A gente olha ali, quer dizer, um resultado bom na questão do emprego, no crescimento. Hoje tinha uma notícia de que os brasileiros estão consumindo mais. Você vê esses avanços ainda como avanços insuficientes ou muito aquém do potencial brasileiro? Olha, as circunstâncias que o Lula herdou são muito difíceis, tanto a herança bolsonarista como a configuração de poder do país, em termos parlamentares, em termos de mercado, em termos de mídia, né? Então, ele está com uma situação muito difícil, né? Eu entendo. E, de fato, você olhar os indicadores econômicos e sociais, na minha opinião, eles estão entre razoáveis e bons. Nada para comemorar intensamente, mas o governo conseguiu alguma coisa, né? Em termos de economia, em termos de indicadores sociais. E, no meu entender, esse alguma coisa e a própria existência de um líder como Lula cria muita insegurança na plutocracia brasileira, porque eles não querem um Lula forte. Não vamos nos iludir, não. Eles não querem um Lula forte, eles não querem um Lula chegando em 2026, podendo dizer a eles: olha, dessa vez eu não preciso do apoio de vocês, vou enfrentar o bolsonarismo sozinho. Eles não querem isso de modo nenhum, entende? Então, não querem repetição do que aconteceu no primeiro mandato do Lula. Ele chegou na eleição com dificuldades, né? Mas aí ganhou e fez um segundo mandato mais independente, né? Eles não querem um Lula 4 mais independente, eles querem um Lula 4 manietado, se tiver que ser Lula 4,
manietado e com dificuldade de avançar. Melhor para eles, estou falando da plutocracia brasileira, é derrotar o Lula. Talvez com um candidato bolsonarista, aspas, civilizado, como o Tarcísio, entende? É por isso, Paulo, que porque foi muito chocante também nesse fim de semana, né? Houve em Balneário Camboriú claramente um encontro fascista, das lideranças fascistas de extrema-direita do Brasil, da América Latina e até do mundo, porque vieram pessoas de Portugal, de outros países também. E tudo isso normalizado, naturalizado pela imprensa brasileira, como se fosse uma coisa normal. Notícias do tipo, olha, Bolsonaro recebe Milei com um abraço, Milei manda beijinhos, tal. Nenhum questionamento na Folha, no Estado, no Globo, sobre a presença de uma reunião de natureza extremista aqui no Brasil. Você acha que a plutocracia brasileira pode novamente naturalizar o fascismo? Não me surpreenderia. O que eles fizeram em 2018? Né? O que eles fizeram contra o Lula? A perseguição sistemática, com o herói deles, que era o Sérgio Moro. Que eles se aliem à direita bolsonarista em 2026, especialmente se essa direita tiver uma cara um pouquinho mais civilizada, como é o caso do Tarcísio, não me surpreenderia a mínima. Estou falando de quem? Do dinheiro, da mídia, do sistema financeiro, dos super ricos. Essa gente de péssima qualidade no Brasil, péssima. Eu conheço muitos deles, né? Não valem nada, nada. E não se vexariam de forma alguma em buscar uma aliança com o bolsonarismo. Ou então, se o Lula for inevitável, vamos forçá-lo a negociar uma nova Arca de Noé em que a gente mantenha o governo Lula 4 infestado da nossa gente. Que foi o que eles preferiram fazer em 2022. Né? Ou seja, quer dizer, pode-se viabilizar novamente uma extrema-direita, ou, na verdade, manter essa frente ampla ali. Quer dizer, e como é que você vê, Paulo, quando se fala, por exemplo, essa direita também tem muita representação na mídia, né, quando eles falam dos órfãos do PSDB. A gente passou nos últimos dias pela comemoração dos 30 anos do Plano Real, né? E aí parecia aquelas figuras que você não via há muito tempo, né? Quer dizer, sendo apresentadas como os grandes salvadores do Brasil, Pedro Malan, Pércio Arida, Gustavo Franco, Edmar Baixa, todos com muito ressentimento, né, aparentemente também em relação ao sucesso dos governos do PT. Não que eles não tenham dado uma contribuição positiva para o país, né? Mas o resgate deles, quer dizer, foi uma coisa assim muito explícita, né, pela imprensa brasileira. Como é que você viu essa celebração? Esses nomes mencionados são todos parte de um grupo de economistas que se aliaram ao poder, né, e mantiveram o status quo. E você pode ver nas manifestações deles, o que transparece é uma rejeição profunda do Lula. Profunda. Certo? Eles querem tratar o Lula como um empregado deles. Exatamente. O Edmar Baixa chegou a dizer: o Lula precisa se comportar. Pois é. Quem é Edmar Baixa para falar nesses termos com o presidente da República? Entende? É uma arrogância que mostra assim, o atraso dessa gente. Eles não sabem nem conversar. E olha que o Lula tem feito um esforço enorme de conciliação. Esse esforço do Lula, creio eu, pode ter sido visto não como uma oportunidade para conciliar, mas como um sinal de fraqueza do Lula, fazendo essa corja avançar para cima, entende? Não sei, eu estou apenas levantando uma hipótese aqui, né? Mas, olha, você citou aí uns nomes, realmente, que, não sei, contribuição deram talvez há 30 anos atrás, 40, mas hoje em dia só fazem repetir os chavões, né? Os chavões mais lamentáveis, que nada tem a ver com o Brasil, né? Tem a ver com interesses muito específicos, assim, de conservadorismo. Quero ressalvar que eu me dou bem com o Pedro Malan, viu? Não, o Pedro Malan sempre foi um cara muito cortês, muito cordial, muito educado, né? Mas o discurso se tornou um discurso muito reacionário, né? Eu sempre dei bem com o Pedro, me considero até amigo dele até hoje, embora eu veja pouco. Mas os demais citados, sem ressalva, eu diria que são forças de atraso. É importante fazer essa ressalva mesmo, né? Porque o Malan, de fato, sempre teve esse caráter assim mais
mais civilizada mesmo. O Gustavo Franco virou um bolsonarista, que é uma coisa, né? O Edmar Baixa deve ter virado também, porque o discurso se aproxima muito do Bolsonaro. O Armínio Fraga fica naquela, não, tal, ele tem esse discurso pró-civilização, mas volta e meia também ele aproveita para alfinetar o presidente Lula e tal. Então, eu acho que tem nuances, né, entre os economistas do real, de certa maneira. Né? Bom, o Amílio E o Fraga... Persfarida também tem uma certa, assim, um ar de nobreza e tal, né, uma coisa... Bom, o Amílio Fraga deu uma entrevista à Folha recentemente, fazendo ameaças ao Lula também, caso ele escolhesse um nome errado para a presidência do Banco Isso. Central. Ameaças fortes, né? O Pércio Arida deu um depoimento em que ele confessa que foi desonesto intelectualmente e politicamente na maneira como Exatamente. defendeu as reformas. Disse: eu estava sendo meio malandro, claro, mas eu fiz isso, não era verdade o que eu estava dizendo, mas eu fiz isso por um objetivo de garantir as reformas liberais. Então, veja que qualidade, que gente é essa, hein? Que gente é essa? Entende? Que eles tenham influência no Brasil até hoje diz muito da mentalidade e das limitações da plutocracia brasileira. E apresentados como os grandes, na verdade, heróis aí da história do Brasil. Obrigado aqui a Lindy, que se tornou assinante, a Olivia dizendo, a elite brasileira, a maioria são vira-latas do imperialismo. Paulo, como é que você viu esse ataque especulativo contra o real que aconteceu na semana passada? Né? É aquela coisa, não, e todo aquele discurso, se o Lula falar, o dólar sobe e tal, o dólar terminou caindo nos últimos dias, e aí eles atribuem ao silêncio do presidente Lula, quando, na verdade, a crise estava sendo inflada e tinha muito de artificial naquilo tudo, né? O Lula disse a verdade, na minha opinião. Eu sei que verdade é sempre uma coisa relativa, mas o que ele andou dizendo era verdadeiro. Se cabe dizer a verdade ou não, é outra questão. Mas não vamos dizer que ele inventou coisas, né? E a onda especulativa, no meu entender, foi uma onda politicamente motivada, Léo, na minha opinião. Foi uma crise, em larga medida, fabricada. Com que intuito? Com o intuito de enfraquecer o presidente, dentro da lógica de que é preciso fazer o Lula, desinflar o Lula um pouco, desidratar o governo, e com um objetivo mais imediato. Esse primeiro objetivo tem a ver com 2026, mas tem um objetivo mais imediato. É que o Lula vai ter que tomar agora, daqui a pouco, uma decisão crucial, que é quem vai ser o presidente do Banco Central. E todo esse barulho era para intimidar o governo, para intimidar o presidente, intimidar o ministro fazendo, olha lá o que vocês vão fazer. Olha lá o que vocês vão fazer. Olha a instabilidade que vocês são capazes de produzir. O que eles querem, para mim, é claro que está ali. Eles querem que o Lula indique alguém deles, um Meirelles, um Armínio, algo assim, um Goldfein, qualquer coisa. Qualquer um desses serve. Qualquer um nome parecido com esse serve. Ou então alguém que não seja diretamente deles, mas que eles percebam como cooptável. É isso que eles estão querendo. Entende? Nesse sentido, Paulo, o colunista do Globo, Lauro Jardim, disse que o presidente Lula já escolheu o Gabriel Galípolo e vai fazer um anúncio em agosto. Eu até acho provável que ele tenha escolhido o Galípolo, porque ele chamou o Galípolo numa dessas entrevistas de menino de ouro, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte: o presidente Lula ganha algo fazendo uma indicação agora em agosto ou deve deixar só para o prazo final? Não sei, não pensei nisso, é uma questão tática, né? Se ele tiver um nome forte da confiança dele, talvez não tenha por que esperar. Talvez não, né? Se ele estiver ainda em busca de alternativas, de repente vale a pena esperar um pouco, né? Mas o mais importante para mim é o seguinte, é que o Banco Central, a partir de janeiro, seja comandado. É paralelo, ele vai indicar não só o presidente, como dois diretores, agora, em dezembro, para começar em janeiro. Então, a partir de janeiro, os indicados do Lula terão uma confortável maioria na direção do Banco Central e no Copom, no Comitê de Política Monetária. E aí tem que começar a mudar. Não pode ser a mesma coisa. Não pode ser um Roberto Campos Neto 2, 3. Não. Tem que ser uma nova orientação. Não é fácil, porque o Banco Central é uma estrutura pesada. Não dá para dar cavalo de pau no Banco Central. Mas tem que haver uma maioria do Copom comprometida com a sintonia entre a política fiscal e monetária, comprometida com enfrentar os problemas que o Banco Central cria.
com a taxa de juros exorbitante. Entende? E isso é que é importante. O Lula conseguirá formar uma maioria do Copom que tenha esse sentido, essa direção? Espero que sim, senão não vamos ficar nessa mediocridade. Só para continuar nesse ponto, né? Mas vamos imaginar que ele tem o nome forte e indique em agosto. Isso não expõe, vamos dizer assim, o escolhido a um ataque constante até a sua nomeação? Vai ficar sendo testado, chamado para entrevistas, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Quer dizer, será que não pode, essa pessoa não pode ser submetida a um enfraquecimento? Pode, com essa mídia que nós temos aí, isso é bem possível, né? A mídia, não vamos esquecer, a mídia corporativa, eu estou falando, né? Claro, não da mídia alternativa. Essa mídia corporativa tradicional é um puxadinho do sistema financeiro. Basta olhar como eles cobrem os assuntos, quem eles entrevistam, quem escreve lá, com raras exceções, entende? Então não me surpreenderia que houvesse um movimento escolhido X, que esse X fique submetido a uma demanda de declarações de adesão ao status quo. Não me surpreende. Não me surpreenderia, melhor dizendo. Então, não sei, como eu disse, é uma questão tática. Talvez seja melhor esperar um pouco por isso, né? Mas não é o fundamental. O fundamental é que a escolha recai sobre 3 pessoas, agora, o presidente e 2 diretores, que sinalizem que o governo está promovendo uma mudança. Isso é que é o mais importante. Quando indicar, de que maneira, isso aí são táticas que o Lula há de saber melhor que ninguém, né? A Cátia Barbosa está dizendo, dá um aviso prévio para o Campos Neto. Não pode? Paulo, você acha que o Galípolo, então, quer dizer, tem boas condições de representar essa mudança no Banco Central? Creio que sim, o Galípolo eu sou amigo dele, gosto dele, ele é um economista jovem, criativo, entende? Eu acho que sim, mas o Galípolo poderia ser uma opção. Agora, resta saber se ele terá força para resistir à pressão, a pressão pela cooptação, que vai ser muito forte. Eu já disse isso aqui, acho. Eu entendo o recuo que ele fez depois daquela 5-4, teve uma reunião em que Isso. todos ficaram com o Roberto Campos. Eu entendo esse recuo. É um recuo tático. Mas espero que seja só tático, que não sinalize uma submissão dos nomes indicados pelo Lula ao status quo. Tem que ser um movimento apenas tático. E a partir de janeiro eles mostrem as suas verdadeiras cores. Né? Entrem dentro do Banco Central, onde eles já estão, para examinar o que o Banco Central está fazendo, em profundidade. E não ficar apenas dançando conforme a mesma música. É apenas essa a minha questão, sabe? Outro ponto, Paulo, na semana passada o Banco Central foi muito criticado, né, por não fazer intervenções no câmbio, por não fazer leilão cambial, swap cambial, coisas desse tipo. Né? O Brasil tem um nível de reservas aí entre 350 bilhões até um pouco mais. Você acha que nesses momentos de crises fabricadas, especulações, movimentos especulativos, o Banco Central tem que usar esse arsenal, as reservas internacionais, para controlar o câmbio? Um pequeno problema aí, Léo, é que a crise foi fabricada com a ajuda do próprio presidente do Banco Central. Isso. Entende? Então, uma forma de intervenção que o Banco Central pode fazer muito, muito positiva é parar de falar, sabe? Parar de dizer que a inflação está desancorada, que o risco fiscal aumentou. O Banco Central tem que agir e se expressar nos seus documentos oficiais, entende? Quando o presidente do Banco Central falar, eles têm que estar refletindo uma posição do Copom, da direção do Banco Central, sabe? Não pode sair por aí falando que ele passa na telha, entende? Só isso já ajudaria muito, mas vamos supor que existam outras forças. O Banco Central tem instrumentos, tem não só o livro de reservas, como a possibilidade de usar swaps cambiais, que são papéis indexados ao câmbio, que dão segurança àqueles que querem comprar essa segurança, e não são liquidáveis em dólares. Olha, eu vou dizer mais, às vezes basta ameaçar intervir. É verdade. Basta ameaçar intervir. Mas eles não só não ameaçaram intervir, como declararam terminantemente que não interviriam. Se eu entendi bem o que aconteceu. Então,
na minha modesta opinião, o Banco Central se posicionou mal nessa crise. Ele sinalizou o seguinte: olha, podem comprar dólar à vontade que não vai acontecer nada. É mais ou menos isso. Né? Ficaram assim de braços cruzados e dizendo: olha, estou de braços cruzados e vou continuar de braços cruzados. Vou tirar uma soneca, tá? Vou tirar uma soneca até o ano que vem, mais ou menos isso. Espero que isso mude a partir de janeiro, né? Com o domínio do Banco Central por gente indicada pelo Lula. Ficou claro. Quando se fala que o Campos Neto ele é um ator político, né? Ele faz essas movimentações, inclusive jantar com o Tarcísio, você falou, olha, pode ser que a direita apoie aí uma extrema-direita aparentemente moderada. Você acha que pode estar se tentando construir uma chapa Tarcísio Campos Neto na política? O Campos Neto, como todos os membros da terceira via e do bolsonarismo, não tem voto, né? Ele é um cara do mercado, não tem voto. Não acredito que ele adicione voto. O que ele adiciona é o apoio da Faria Lima a um candidato bolsonarista como o Tarcísio, entende? Esse é o valor dele para o Tarcísio. É o mesmo valor que tinha o Paulo Guedes para o Bolsonaro. Aqui, nós temos um cara que dá confiança de vocês, plutocratas brasileiros. Fiquem conosco. Essa é a função. Né? E o Tarcísio, não sei se eu deixei isso claro quando eu falei dele antes, o Tarcísio é perigoso, porque ele terá os votos do bolsonarismo, por isso ele estava lá em Camboriú nesse fim de semana, ao lado do Milei e do Bolsonaro, porque ele quer ter os votos do Bolsonaro, mas que, além disso, dá um sinal para a direita tradicional, para a plutocracia brasileira, de que ele é mais civilizado, sabe? De que ele come com garfo e faca, entende? E você acha que, por exemplo, a privatização da Sabesp, que ele está concluindo de uma maneira até bem complicada, né? É uma sinalização para a burguesia de que ele entrega a mercadoria? Pode ser sim, pode ser sim. Porque qual é o problema do Tarcísio para o Lula? É que o Tarcísio tem potencial para construir uma arca de Noé pela direita. Entende? Coisa que o Bolsonaro, ele próprio, não conseguiria. Sabe? Então, nós teremos duas arcas de Noé em construção. Uma em operação do Lula e uma tentativa de construir uma arca de Noé pela direita, capitaneada pelo Tarcísio, entende? Quando você vê cronistas de quinta categoria nos jornais e dizer precisamos de um bolsonarismo moderado, é isso que eles estão querendo, entende? O colunista que lançou essa teoria, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, acaba de ser contratado pela Globo News como comentarista fixo. Foi o primeiro cara a falar precisamos de um bolsonarista moderado. É um sujeito de grande visão, né? De grande visão, né? Pois é. E aí bate num ponto que você falou, Paulo, que a direita tradicional ela tem muitos meios para cooptar as pessoas, né? Bons empregos, bons salários, né? Exato. Olha, eu não quero citar nomes aqui, mas quantas pessoas que eram consideradas de esquerda e ainda são, já foram cooptadas por esse sistema. Estão ainda aí posando de progressistas, mas já profundamente comprometidos, entende? É a esquerda peso-pluma. É a esquerda tipo Tony Blair. Esquerda tipo Tony Blair, né? Era pesada e ficou pluma pelo poder da sedução, né? Dinheiro, confortáveis carreiras, apoio na mídia tradicional, entende? Universidades. Funding para projetos. Né? Como é que o Fernando Henrique cresceu? Ele cresceu no Sebrae com o dinheiro da Fundação Ford. Exatamente. Olha o que eu vou dizer aqui. O Fernando Henrique Cardoso, apesar de tudo que fez de negativo para o país, ainda é referência para a chamada esquerda universitária brasileira. Parte dela, pelo menos. O que me espanta profundamente, mas é um fato. O que mostra que a nossa esquerda... É o problema do Lula, viu, Léo? Ele é um excelente centroavante. De um time, porém, de cabeça de bagre. Com gente passando bola para trás, para o lado, até fazendo gol contra, entende? Exatamente. E parece, né, quando a gente vê o seguinte, que ele está jogando sozinho às vezes, né? Quando ele começa a dar essas entrevistas, o cara marca 10 gols, mas só ele vai marcar os gols, né? Quer dizer, isso é complicado. Você não vê os ministros saindo para o debate, tomando os posicionamentos que são complicados, entende? Isso vale para a política interna, até menos, mas também para a política externa.
sabe? Então, nós temos aí um problema grave. Não se ganha campeonato só com centroavante brilhante. Exatamente. Bom, tá dado o recado. Paulo, obrigado aí mais uma vez. Sempre bom a gente ter esses 30, 35 minutos aí de conversa. Eu acho que enriquece muito a compreensão do Brasil e do mundo. Valeu, Paulo. Abração. Obrigado. Abraço. Valeu.